Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia para todos. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Hoje nós vamos continuar aquele estudo sequencial dos Salmos, Salmo 30. Hoje nós estamos no Salmo de número 30. Vamos ler todo o Salmo? Ações de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Deus, que tem um povo exclusivo, apesar de tu és o Deus soberano. Tu és Deus de todo o universo. E maravilhosamente tu tens os teus olhos voltados para um povo em particular. Por isso nós te agradecemos por fazer parte deste povo. Povo que tem os teus favores voltados para ele. E nessa manhã te agradecemos por esse imenso favor que o Senhor nos concede de poder abrir a Tua Palavra, de poder depender do Teu Espírito Santo para nos ensinar, e de confiarmos que o Senhor há de se manifestar, falando aos nossos corações, mudando nossas mentes, criando em nós a verdadeira emoção de sermos eleitos de Deus, e por fim, uma verdadeira adoração. Nós esperamos isso da Tua Palavra, da obra do Teu Espírito, esperamos isso das Tuas mãos, que o Senhor nos faça deste barro, sem valor algum, vasos de honra. Pedimos isso a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, esse salmo, o Salmo de Davi, é um salmo que é um dos poucos salmos que a gente percebe que tem um título original. Essas primeiras palavras, antes do versículo 1, que nós encontramos na versão ARA, a gente percebe que é um título original. As palavras que estão em itálico, não as que estão em negrito. As que estão em negrito foram colocadas posteriormente. As que estão em itálico, que diz Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa, é um texto original. Então, a gente entende que esse cântico, esse título original, começando por aí, esse cântico da dedicação da casa, ou de dedicação da casa, provavelmente se refere a uma época em que Davi, aliás, essa é a primeira proposta, que foi quando Davi assume o trono de Israel após a morte de Saul,
Ele tem no seu coração levar a arca da aliança para junto de si, para governar na presença do Senhor, diante da direção de Deus. E Davi passa a habitar na sua casa real. Ele assume não só o trono, mas o palácio. Provavelmente, apesar de essa não ser a proposta mais aceita, mas pode ser essa época, quando Davi assume a casa real. Então, por isso é a dedicação da sua casa. Obviamente, não é a questão do templo ainda, porque o templo não foi construído por Davi, foi construído por Salomão. Salomão fez a dedicação do templo, bem depois da morte do seu pai, né? E quando Davi, então, obteve descanso dos seus inimigos, e especialmente da perseguição do próprio rei Saul, e ele, então, assume a casa. Bom, você encontra em 2 Samuel, capítulo 7, 1 e 2. Nós não vamos ler, só para a gente ter como base. A segunda e mais aceita possibilidade é que, em outro período da vida de Davi, quando, após a morte de Absalão e a extinção da rebelião promovida por Absalão, Davi retorna do exílio. Lembram-se quando o filho Absalão promove uma rebelião contra o seu pai, tira ele do trono, persegue o pai para matá-lo. Então, Davi foge da cidade vergonhosamente, muito abatido, muito entristecido. Ele foge da cidade, mas depois de um tempo acontece que o próprio exército de Davi, defendendo Davi, mata Absalão. E aí, sem cabeça, a rebelião se extingue. E o que acontece? O povo de Israel chama de novo Davi, e Davi volta para a sua casa, que possivelmente seja a situação mais aceita. Aliás, é a situação mais aceita pelos estudiosos. Quando Davi retorna do exílio, depois da morte de Absalão, e novamente é engajado em seu reino e em seu palácio. Você encontra isso no capítulo 19 de 2 Samuel, quando ele volta para casa. Mas, embora não consigamos identificar claramente o fato histórico ou o período exato em que se encaixa esta narrativa do Salmo de número 30, nós podemos sim identificar a expressão dos sentimentos do coração do salmista, que tem por objetivo exaltar a Deus e poeticamente descrever suas razões de adoração, que é o que nos interessa, na verdade, como crentes, não é? Nós gostamos dos fatos históricos que nos comprovam a realidade, a veracidade dos textos. E isso é bom, mas não é tudo. O que importa é que o Espírito, ele inspirando Davi para escrever essa letra musical, digamos assim, esse cântico, qual é o objetivo do Espírito Santo para os crentes de todas as gerações? Qual é o alvo? É isso que nós vamos estudar nessa manhã. Então, o Salmo de número 30 nos ensina que o dom da fé, se a gente puder resumir um pouquinho o que o Salmo vai trazer para nós, como já uma prévia aplicação, o dom da fé cria em nós uma razão santificada. Deus nos dá a fé ninguém busca, diz que é um dom de Deus, e ninguém a tem por si, porque é dom de Deus, só Deus dá a fé, e se Ele não der a fé, ninguém a conquista por força. Então é um dom de Deus. Deus nos dá a fé, soberanamente, unilateralmente, só vem de Deus para nós, e não buscamos a fé. Deus nos deu a fé. A fé cria em nós uma razão santificada. A nossa mente é transformada. Romanos capítulo 12, 1 e 2 fala sobre isso, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação gera em nós uma emoção santa. E essa emoção, ela produz uma expressão verdadeira de adoração. Então é assim que funciona a vida cristã. Difícil de entender. Ok, vamos tentar então adentrar o Salmo. Vamos ver se o Salmo então explica isso para nós. Vamos ver como é que funcionou isso na vida de Davi. Então vamos lá. O Salmo de número 30 a gente vai dividir nessa manhã em 4 partes. Primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3. A gente tem como tema dessa primeira parte as ações de graças
pelo livramento recebido. Aqui Davi já está dando graças por um livramento que ele já tinha obtido da parte de Deus. Então a gente vai ver isso do versículo 1 ao versículo 3. E o que é que isso gerou? Gerou ações de graças. O livramento gerou ações de graças. Segunda parte, você encontra no versículo 4 e 5, 2 versículos. A segunda parte é uma convocação às ações de graças comunitárias, ou ação de graças comunitária. Davi, ele tem esse coração de chamar os seus irmãos para adorar e exaltar a Deus junto com ele. Terceira parte, você encontra no versículo 6 ao versículo 10, a parte um pouco mais longa, que o tema é o perigo do excesso de confiança na prosperidade. É a terceira parte. E na última parte, a quarta parte, versículos 11 e 12, nós encontramos um pacto de adoração eterna ao Senhor. Davi faz um novo pacto aqui e ele diz que vai adorar ou dar ações de graças para sempre. Ele renova esse pacto, é um renovo. Ele já havia dito isso, mas ele renova. Então vamos lá, primeira parte, versículos 1 a 3. Você já encontra no início do versículo 1 que Davi já começa adorando. Ele diz: eu, pessoalmente, de maneira particular, eu te exaltarei, ó Senhor. Então ele já começa adorando. Expressa uma profunda gratidão a Deus como fruto do espetacular livramento que Deus lhe concedera. Ele rapidamente apresenta os motivos ou o porquê de sua tamanha exaltação ao Senhor. Ele, com poucas palavras, ele adora. Eu te exaltarei, ó Senhor. Ponto final. E aí, ele começa já a discorrer sobre o motivo dessa adoração. Não que a adoração foi alguma coisa superficial, bastante comum ou simples. Não quer dizer que, com o termo simples e curto, a expressão eu te exaltarei ao Senhor, que Davi fez uma adoração bem rasa. Não é isso. Era uma profunda adoração. Ele resumiu em poucas palavras, mas era uma profunda adoração, uma profunda gratidão de Davi a Deus. O motivo, qual é o porquê dessa exaltação? Aí ele já começa a discorrer na parte B do versículo, do versículo 1, e versículos 2 e 3. Por quê? Tu me livraste da zombaria dos meus inimigos, tu me saraste, você encontra no versículo 2, clamei por socorro e tu me saraste. A palavra sarar aqui, no original hebraico, é a palavra Rafá. Vocês lembram de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura. Então a palavra Rafá, na verdade, pode não estar expressando somente cura de uma doença física. Embora o Rafá seja assim, curar. Aqui é Deus que me cura, Deus sara. Mas a palavra saraste aqui é muito mais abrangente do que simplesmente uma cura de uma doença física. É uma restauração de doenças da alma, é uma restauração de tristeza profunda, de amargura de alma, de abatimento, depressão. Então é uma restauração que é uma cura, a maior de todas as curas. Cura física por uma infecção, por exemplo, você resolve com antibiótico. Cura por uma inflamação, você resolve com um anti-inflamatório. Uma dor que você tem, você resolve com o... Esqueci o nome do remédio que cura a dor. Mas você resolve com analgésico. Obrigado. Então, você percebe que existem situações que você resolve com medicamentos, ou visita médica, uma fisioterapia e coisas semelhantes. A dor da alma nem sempre é resolvido com visita médica, nem sempre é resolvido com psicólogo, psiquiatra, medicamento, férias, ajuda, mas não resolve. Muitas vezes não resolve. Resolve com clamor e com contrição de alma, com uma intervenção divina. Então por isso Davi fala, tu és o Deus que me sara,
tu me saras, tu me renovas. Versículo 3, ele diz, tu me livraste da sepultura e preservaste a minha vida. Então aqui é mais uma prova de que Davi não estava falando de doença física. Porque se ele, no versículo 2 ele dissesse, tu me saraste, por exemplo, de uma doença física, e tu me livraste da cova, então você também era obrigado a pensar da seguinte forma: Deus cura de uma doença física e Deus ressuscitou Davi da cova. Davi não morreu. E você não tem nenhuma prova bíblica de que Davi foi para a cova e Deus tirou ele da cova, como fez com Lázaro. Então você não pode dizer no versículo 2 que é uma cura física. Pode ser, mas você não pode ficar preso somente nela. Então vamos avançar, desculpa pela demora. Davi não se referia apenas à doença física mortal ou a alguma necessidade material, mas à angústia de alma. A maior dor do crente, meus amados, a gente sabe disso. A gente precisa sempre ter isso no nosso coração, sempre fresco na nossa memória, que a maior dor do crente nem sempre se dá por alguma doença física ou perda material. Você perde um emprego, você é roubado, às vezes te levam o teu carro, você não tem seguro, você perde o teu carro, algumas coisas desse tipo, ou uma doença física, até mesmo a perda de um ente querido. Lógico, dói muito. Mas a maior dor da alma do crente se dá por perseguições de homens e pelo desprezo daqueles que eram íntimos. Isto produz depressão ou doenças da alma. As nossas tristezas da alma são as mais difíceis de curar. E nós temos o antídoto. O crente tem o antídoto. Nós temos o privilégio de sermos um povo que tem o favor de Deus a nosso favor. É o que Davi vai discorrer daqui a pouco. Então vai. Portanto, fechando a primeira parte, Davi agradece imensamente a Deus, porque mais do que restaurar as circunstâncias ao seu redor, Deus restaurou a sua alma, o seu interior, a sua vida. Davi não disse nesses 3 primeiros versículos, quando ele agradece e exalta a Deus sobremaneira, ele não está dizendo assim, porque tu me livrastes de todos os meus problemas. As circunstâncias, agora eu estou vivendo um mar de rosas. Ele não menciona claramente isso, mas ele menciona coisas interiores, ele menciona do seu coração. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Ele fala de uma coisa interior. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. É como se ele dissesse, o problema e a perseguição e a provação que eu estava passando era tão grande, que eu estava com um pé na cova. Um pé só, graças a Deus. E ele estava com um pé na cova. Mas ele diz, preservaste a minha vida, para que não descesse a sepultura. Isso fala de coisas da alma. Muitas vezes nós podemos até estar andando por aí, mas a nossa alma está semi-morta, nós somos semi-zumbis, digamos assim, Se a gente pode usar esse termo. O zumbi já é um semi-morto, nem morto nem vivo. Nunca vi um e nem quero ver, mas o que eu quero dizer é que é mais ou menos assim que funciona, Às vezes a gente está andando com o coração bastante abatido. A nossa alma já está prestes a ir à sepultura, como Davi menciona aqui. Mas Deus nos restaura, Ele restaura o seu povo. Segunda parte, vai aí do versículos 4 e 5, eu quero dizer para os irmãos, é uma convocação a uma ação de graças comunitária. Davi, ele tem este coração, meus amados. Você conhece o rei Davi, O rei Davi foi um dos maiores louvadores ou adoradores e compositores de cânticos de adoração de toda a Bíblia. Nós não vamos nem dizer do Velho Testamento, Nós encontramos em toda a Bíblia. Ele se assim a gente pode dizer, ele é o rei do louvor. Ele é o nosso mestre dos mestres dos diretores de música. Poxa vida, agora foi longe. Esse é o pedigree de Davi. Ele era um homem de adoração. Ele é um homem que louvava a Deus. E ele, junto com isso, ele também tinha um coração pastoral.
O seu coração não estava voltado, aliás, os seus olhos não estavam voltados somente para dentro de si mesmo, de uma maneira egoísta ou egocêntrica. Ele olhava para fora, ele olhava para os seus amados irmãos, ele olhava para o povo sobre o qual Deus o colocou para apacentar como pastor. Ele sabia disso, ele era um pastor nato. Então, como de costume, ele convoca agora então o povo para louvar junto com ele. No versículo 1 é uma adoração particular, pessoal. No versículo 4 e 5 ele chama, e ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Aqui a gente encontra a primeira razão. Davi, muito inteligente, muito didático, muito mestre na sua missão de pastor, ele convoca o povo e ele dá razão para a qual o povo deve adorar a Deus. Em primeiro lugar, a primeira razão, você encontra aqui no versículo 4 ainda. Ele diz: dai graças ao seu santo nome. Irmãos, o nome de Yahvé, o nome de Yahvé era proclamado pelos lábios dos judeus com muita reverência. O nome do Senhor, por isso a gente encontra no Decálogo, uma das ordens do Senhor, das leis do Senhor, é não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então havia um respeito imenso na hora de falar Yahvé. O judeu punha a mão na boca, fechava os olhos, quem sabe, em extrema reverência. Ele proclamava o nome de Yahvé. Então o nome de Deus, o nome de Yahvé para o judeu, ele lhe produzia um imenso temor. O nome de Deus, que Davi apresenta aqui, o primeiro motivo, para que o povo adorasse a Deus, o seu santo nome, tanto é o caráter glorioso e majestoso de Deus, quanto os maravilhosos e soberanos atos de sua providência, que são representados pela dignidade do nome de Deus, do seu nome. Então, quando o judeu proclamava o nome de Deus, ele se lembrava do caráter santo de Deus, perfeito, soberano, e dos seus feitos. Ele lembrava de Deus num todo, se a gente pode dizer assim, que os judeus, quando proclamavam o nome de Deus, eles se lembravam dos feitos de Deus, obviamente, dos feitos revelados de Deus. Eles não conseguiam, é lógico, trazer na sua memória, porque não cabe na mente humana tudo que Deus é. Por isso que ele diz, qual é o nome, quando Moisés perguntou: Senhor, tudo bem, eu vou falar com o teu povo, e se o povo perguntar, qual é o Deus que mandou você, Moisés, para nos libertar? Como é que chama esse Deus? E Deus falou para Moisés: diga que o eu sou te mandou. Por quê? Porque é ilimitado. Tudo que você puser depois do eu sou, ele é. Eu sou salvação, eu sou poder, eu sou sabedoria, eu sou graça, amor. Então ele simplesmente disse: eu sou Yahvé. Porque não dá para limitar Deus. Então a mente humana também não pode limitar Deus. Mas os judeus tinham um bom conhecimento de Deus, digamos assim, por causa do nome do Senhor. Isso trazia à memória quem Deus era e o que ele havia feito. O segundo motivo, que fecha no versículo 5, que na verdade é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e um dos mais amados, o versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Todo mundo gosta de dizer isso, Mas esse não é o versículo central desse salmo. Nós amamos esse versículo, mas ele é só um resultado de algo maior na vida de Davi e que nos atinge também. E nós vamos chegar daqui a pouco. Bom, mas aqui está a segunda razão, porque Davi convoca ao povo para adorar. Qual é? Que Deus é um Deus que tem os seus olhos voltados a um povo em particular. Deus tem os seus olhos voltados para o seu povo. E pelo seu povo ele é favorável.
E aqui a gente entende assim, quando ele está irado com seu povo, ele não é favorável, mas quando ele está amando e abate, e ele cessa a sua ira, aí ele passa a ser favorável. Não é assim que a gente entende? Pois não é isso que Deus quer dizer, e Davi quer dizer. Ele quer dizer que ele é favorável o tempo todo, porque a sua ira, quando aplica disciplina aos seus filhos, porque ele o faz porque os ama, e para serem participantes da sua santidade. E ele sempre é favorável ao seu povo, seja na ira, seja quando a ira não está presente, nos seus cuidados, na sua provisão, na sua providência, em todos os seus cuidados, né? Deus é sempre favorável ao seu povo. E ele chama essa categoria, né? Eu pulei aqui, agora vou ter que voltar rapidinho. Ele diz: vós que sois os seus santos. Davi exorta então a uma categoria especial de pessoas, que são alvos constantes do favor divino. No original, a palavra seus santos, na tradução, significa seus mansos. Mansos significando fiéis, seus fiéis, ou que estão submissos a Deus. São os seus eleitos, que se submetem a Deus. Qual é a implicação disso? A implicação é de que nem todos os que estão no meio do povo de Israel, ou do povo de Deus, são submissos a Deus. Mas Deus é favorável a esses que são submissos a Ele. Meus amados, a gente precisa compreender isso. Como nós já estudamos alguns domingos atrás, sobre o reino de Deus. O reino de Deus significa o povo de Deus que se submete ao seu reino. São os seus verdadeiros súditos. A esses, Deus tem um favor especial. Um cuidado especial. Para esses, Deus tem um cuidado especial. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, nem todos os que estão dentro daquilo que nós chamamos igreja é o reino de Deus. O reino de Deus é composto somente por pessoas que se submetem a Ele, que são esses os seus santos, que Davi menciona aqui. Esses são os seus santos. Muito bem. Parafraseando Calvino nesses dois versículos, é como... parafraseando Calvino, ele diz o seguinte: é nosso ego perverso que nos impede de perceber que a ira divina dura pouco, mas o seu favor estará conosco durante todo o curso de nossa vida. Irmãos, por que a gente não consegue perceber o favor de Deus constantemente em nossa vida? Porque nós somos perversos de coração. Nós ainda não temos ainda maturidade para compreender o favor de Deus, ou pelo menos pela fé perceber o favor de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. A gente gosta de ler ou de falar, até mesmo de pregar para os outros, Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Pois bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam, mas na hora de viver isso, parece que nem todas as coisas cooperam. Nós vamos ter uma transformação, uma metanoia, uma transformação de mente, para a gente compreender e ver que Deus é favorável em todas as situações. E isso, na verdade, no crente maduro, quando ele não consegue compreender essas coisas, cheira a infidelidade e ingratidão. Quando uma criança é pequenininha, às vezes ela até se rebela contra seu pai quando ela não ganha o que ela quer, ou quando ela não conquista o que ela quer, quando ela é pequena. Mas na sua adolescência, na sua juventude, quando vai amadurecendo, se permanece essa sua dureza de coração, ou essa situação de não aceitar a maneira com que o pai e a mãe conduzem a sua vida, isso cheira a outra coisa. Isso já não é infantilidade. Aí sim torna-se rebelião. E para nós crentes maduros, quando nós
estamos endurecidos ou não conseguimos ver Deus nas situações. Porque nós somos chamados para ver Deus nas situações. A gente está fedendo ingratidão, o mau cheiro da infidelidade. Porque o crente maduro tem que aprender a expressar isso. Meus amados, a gente tem que parar com aquela coisinha assim, mas é verdade, né? Ele ainda vai aprender, ele ainda vai aprender, ele ainda vai aprender. O escritor de Hebreus não fala isso. Se você pega o capítulo 5 e 6 de Hebreus, ele fala assim, meus irmãos, já era para vocês serem mestres, o que é que está acontecendo? Pelo tempo decorrido, vocês já não eram para estar fedendo ingratidão. Vocês são tardios em pensar, tardios em ouvir. A sua reação ainda é infantil, sendo barbados e de cabeça branca. E isso não é bom. O escritor de Hebreus diz, eu estou preocupado com vocês, porque vocês já eram para serem mestres. E vocês estão ainda com essas bobeiras de criança. Ele é enfático, duro e direto, o escritor de Hebreus. E aqui, então, quando a gente vê esse versículo que a gente tanto gosta, né? Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E nós entendemos que, embora nem sempre o crente obtenha livramento total de suas tribulações, podemos estar certos, pela fé, de que os raios do sol da alegria e do consolo tomarão o lugar da noite das trevas da alma. Isso, irmãos, é uma visão que nós temos que ter pela fé. É isso que nós chamamos de uma fé madura. Você não está vendo, porque a fé não está baseada no visível, mas no invisível. Pega o capítulo 11 de Hebreus, os primeiros versículos mostram claramente isso. Porque a nossa fé está depositada no invisível. Você pode declarar para a sua alma, alma, eu sei que nós estamos na noite das trevas, mas a alegria vai chegar, porque o sol vai irromper a negridão das trevas da nossa alma, da alma, e vai trazer o sol da justiça do Senhor, o sol da manhã, pela fé. E diga para a tua alma, eu digo para a minha também, pode não ser nessa vida, eu não sei qual o tempo de Deus. O que eu sei é que um dia eu estarei com os meus olhos postos no sol da justiça. Eu olharei aquele que foi transpassado por mim na cruz. E ali definitivamente eu não terei mais lágrimas, nem dor, nem doença e nem tristeza alguma. Alguns podem experimentar esse livramento aqui agora. Eu não sei quem e quando e como. Mas eu sei que certamente um dia todos os crentes verão essa realidade e desfrutarão desse livramento eterno. Então, fechando aqui, Davi conclama então a toda a comunidade do povo de Deus a ações de graças pelo caráter santo e perfeito de Deus, como pelo seu favor infalível. A terceira parte, o perigo do excesso de confiança na prosperidade, vai do versículo 6 ao versículo 10. Vamos entender aqui. Davi faz confissão, reconhecendo sua tola e precipitada confiança, que fez com que Deus o punisse merecidamente. Meus amados, ele diz, primeiro versículo aqui, o 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele está fazendo uma confissão aqui. Eu pensava assim. Irmãos, eu tentei olhar para esse versículo de outra forma. Quando a gente vai para os mestres estudiosos da palavra de Deus, principalmente João Calvino, não tem nada de bom nesse trecho. Tem uma confissão de pecado. Por isso, os grandes comentaristas acreditam que seja aquele momento em que Davi volta para casa, depois da morte de Absalão, seu filho, da rebelião. E você encontra lá, em 2 Samuel, capítulo 11, você encontra que Davi estava aparentemente seguro, e ele, à tarde, ele levanta do seu leito, se espreguiça, enquanto o seu povo está guerreando,
Davi, rei, estava folgado em casa. Ele disse que estava lá desfrutando de paz, enquanto seu povo estava numa guerra contra algum inimigo. Joabe comandando seu povo, capítulo 11 de 2 Samuel. Ele olha pela janela da sua casa, a vizinha está tomando banho, obviamente sem roupa, e ele começa a ter alguns pensamentos. O que é que acontece? Ele parte para a ação. Ele chama aquela mulher, deita-se com ela, passa um tempo. Veja que as guerras antigamente eram demoradas, né? Porque passou um tempo e aí Batseba manda avisar Davi, eu estou grávida. Então quer dizer que já havia um tempinho, né? Que eles tinham tido a relação, ela estava grávida. Davi planeja o seu segundo ato maldoso. Vou exterminar então o marido dela. Ou melhor, vou tentar fazer com que o marido dela justifique essa gravidez, voltando para casa, tendo relação com ela. Não consegue. Manda de volta Urias para a batalha, e aí então manda todo mundo sair, e Urias fica sozinho, e foi então morto. Davi matou Urias. O que é que acontece no capítulo 12? Natã chega e põe o dedo no nariz de Davi, e diz, você é o homem. Então tudo isso, para a gente resumir, depois da repreensão de Natã, a gente vê que Deus mandou dizer sim que ele iria fazer, embora houvesse o perdão de Deus Deus perdoou o ato de Davi, o pecado de Davi, mas Deus não o isentou da colheita. E possivelmente aqui ele está se relatando o fim da colheita. Depois quando ele foi expulso da cidade, e aquele foi um ato de Deus, quando levantou Absalão para fazer isso. Deus prometeu que alguém ia fazer isso, e era gente da casa de Davi. Então vejam que possivelmente esta é a situação. No versículo 6, Davi diz que esqueceu-se, ele expressa que ele esqueceu-se de sua mortal, imutável condição de humano, e pôs seu coração demasiadamente na instabilidade de sua prosperidade. Versículos 7 a 10, você percebe que quando ele diz, tu, Senhor, por teu favor, ele menciona de novo aquilo que ele disse no versículo 5, ele diz agora, de novo, o teu favor está sobre mim. Conforme ele mencionou no versículo 5, Davi descreve a ira santa de Deus, que o disciplinou para aproveitamento a fim de ser participante da sua santidade. É o texto que eu comentei agora há pouco, Hebreus capítulo 12, versículo 10. Então, Davi entende esse favor de Deus na vara de Deus. E ele diz, no versículo 7, fizeste permanecer forte a minha montanha. E aqui a gente compreende montanha como o monte Sião, onde estava o tabernáculo. Era o local de adoração. Então ali era o lugar onde Davi estava seguro, não na sua prosperidade. Tem hora que enrola a língua. Prosperidade. Ele estava pensando, na prosperidade eu tenho segurança. Então depois ele diz, depois da disciplina de Deus, não é na prosperidade que eu tenho segurança, é na montanha, ou seja, na presença de Deus. É em Deus, que é a minha montanha, ou a minha rocha, é que eu tenho segurança. Não é mais na prosperidade, né? A minha montanha faz alusão ao Monte Sião, onde Deus habitava, que permaneceria forte, ainda que a casa de Davi fosse conturbada. Então aqui ele está mostrando isso. Davi usa um argumento ousado a partir do versículo 9 para justificar o perdão divino, alegando que se ele morresse, Deus perderia um adorador e testemunha. E era verdade. Davi foi muito esperto, né? Ele foi muito esperto. Ele diz assim, que proveito, o Senhor vai obter no meu sangue, quando baixo a cova? Vai adiantar alguma coisa para a adoração do Senhor? Ele diz, louvar-te-á porventura o pó?
declarará ele a tua verdade? Quem vai proclamar o nome do Senhor? Quem vai adorar o Senhor? Senhor, pensa bem, Senhor, antes do Senhor me matar, pensa bem, porque que proveito o Senhor vai ter nisso, né? Então, como Calvino diz aqui, o argumento de Davi é: pois com que propósito me criastes, ó Deus, senão para que ao longo de toda a minha vida fosse uma testemunha e arauto de tua graça, a proclamar a glória do teu nome? Então, Senhor, se o Senhor me matar, o Senhor vai perder um grande adorador. E na verdade ele era. Ele era um homem bastante influente. Ele era um homem que a gente entende que a fé é individual, porém a fé dos homens fortes em Deus nos motiva a buscarmos uma fé mais robusta, não é mesmo? E Davi era esse homem. Naquela época, sim. Por isso ele era o pastor de Israel. Aquele que ensinava Israel a adorar, a ir para Deus, não para ele. Davi levava o seu povo em adoração a Deus, né? E ele era esse homem. No versículo 10, esse é o primeiro argumento de Davi: Senhor, me salva, porque senão o Senhor vai perder um grande adorador. Mas o segundo argumento é como se ele aniquilasse o primeiro argumento, anulasse o primeiro argumento. No versículo 10 ele diz assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O que é que Davi quer dizer no versículo 10? Agora ele apela tão somente para a compaixão ou a misericórdia de Deus, como que clamando em alta voz. Em outras palavras, seria o seguinte: Senhor, salva-me, ainda que eu não mereça, e ainda que isto, ou seja, que se o Senhor me salvar, isto não lhe acrescente nada. Davi, vivo ou morto, não acrescentaria nada à glória de Deus. E essa é a última, em última análise, o argumento que Davi apela por socorro, como ele diz no versículo 8: por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. E ele fecha no versículo 10 dizendo isso: Senhor, eu sei que se o Senhor me matar, o Senhor vai perder um adorador, mas isso não vai lhe fazer falta. A tua glória é glória eterna. Nem que eu cante por toda a minha vida, isso não te acrescenta nada, absolutamente nada. Então, salva-me por tuas misericórdias, por tua compaixão. E ele fecha assim esse clamor. Quarta parte, fechando o Salmo, versículos 11 e 12. Aqui é um pacto de adoração, renovação de um pacto de adoração eterna ao Senhor. Davi conclui o Salmo, resumindo o assunto e afirmando novamente que Deus trouxe alívio à sua alma atribulada, com o objetivo de que ele, recobrando o ânimo, louvasse e desse graças a Deus por toda a sua vida. Então é como se Davi dissesse: após a disciplina do Senhor, eu aprendi a lição. Qual é a lição que Davi aprende? Eu vou ler rapidamente os versículos 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, que significa dança. Folguedo significa realmente um baile. Dança. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. E ele fecha: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O que então Davi quer dizer? Ele quer dizer assim: após a disciplina do Senhor, eu aprendi a lição. Só em ti eu tenho real segurança. Não é na prosperidade, não é em ter Batseba na minha cama, não é em ter bens materiais, não é em ter prosperidade, riquezas e tudo o que o meu coração quer. Não é nisso que está a minha segurança, a minha alegria, em que eu só tenha sucesso na vida. Não, Senhor. Agora eu aprendi a lição, eu precisava da vara do Senhor. Davi, ele expressa isso. Foi bom ter sido afligido. Nós não sabemos se foi ele que escreveu o Salmo 119,
Mas existem muitos textos que claramente a gente observa que Davi fez bem. Salmo 51, que Davi escreveu. Salmo 32, que Davi também escreveu. Enquanto eu endureci o meu coração, os meus ossos se secaram. Mas depois Deus veio e quebrou meu coração. E eu me arrependi, me converti dos meus maus caminhos. E ele então ensina, não seja meu irmão como a mula, e como o cavalo que precisa do freio e do cabreço para que ele obedeça, e sofra com isso, como eu fiz, Davi fez. Não seja assim, meu irmão. Então ele começa a expressar, foi bom eu aprender a lição, Senhor, eu aprendi agora, então eu entendi que só tenho real segurança no Senhor, e eu desfruto de Ti, para que eu Te glorifique. O que é que você entende disso? Quer que você se lembra? Lógico, como bom, atira a palavra calvinista, vai. Mas se você diz assim, como alguém que estuda bem as Escrituras, você entende que o fim principal do homem desculpe, eu falei, mas aqui é um dos trechos do Catecismo de Westminster, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nossa alegria está em desfrutar de Deus. Enquanto eu desfruto de Deus, eu o glorifico, e isto para sempre. Vamos concluir o Salmo? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os meus amados irmãos, nunca deixe, preste bem atenção nessa primeira cláusula, da conclusão desse Salmo. Nunca deixe o desespero dominar seu coração nos momentos de tribulação, como se Deus não estivesse presente. Nunca deixe, irmãos, o desespero tomar o seu coração. Com isso, eu não quero dizer que você vai temer as circunstâncias. É normal. Não é porque você é filho de Deus que você não tem medo de nada, viu? Ninguém é super-homem. Ninguém é Mulher Maravilha. Fui lá no fundo do poço, né? A maioria nem conhece a Mulher Maravilha. Que bom, ela era feia. Mas eu quero dizer para os irmãos que a gente teme, a gente sofre, mas nós não podemos entrar em desespero e dizer assim, agora não tem mais jeito. Agora está tudo acabado. Não diga isso, meu irmão. Não diga isso. Como se Deus não estivesse presente. Antes, levante sua voz em oração, suplicando por socorro e alívio do Senhor. Você faz isso? Entrar em desespero, todo mundo entra, né? Orar, pouca gente ora. É o que a Bíblia mais manda a gente fazer quando está em desespero. A gente é um negligente nato da oração. Nós somos irmãos. Nós até prometemos para os irmãos, eu vou orar por você. Aí depois de uns dias você se lembra, nossa, o que é mesmo que o irmão pediu para eu orar? Irmãos, isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. E principalmente quando nós não oramos por nossas próprias situações. Você fica desesperado, você quer bater em todo mundo, você quer pedir as contas do emprego, você quer abandonar o seu casamento, você quer fazer um monte de coisa, menos orar. Então não faça isso. Ore primeiro. Levante sua voz em súplica por socorro e alívio do Senhor. E o irromper, eu vou dizer isso pela fé, baseado no capítulo 4 de Filipenses, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Versículo 6 do capítulo 4, não sejais ansiosos, 4, 6 e 7. E ele então fala sobre isso, sobre a súplica. Filipenses 4, 6 e 7 fala sobre essa súplica, né? E o irromper da manhã de Deus consolará o seu coração abatido, e você terá paz que excede todo entendimento, apesar das circunstâncias. Não quer dizer que você orando, a situação difícil vai passar, mas quer dizer que você vai ter paz em meio à situação difícil.
Deus pode não te livrar da situação. Essa frase é tão batida, né? Mas eu vou ter que falar de novo. Deus pode não te livrar da situação, mas Ele te livra na situação. De que forma? Dando graça para você passar por ela. Capacitando, fortalecendo sua fé, levantando seus joelhos trôpegos. Segunda conclusão que nós extraímos desse salmo. Outro lado da moeda. Se tem a cara, vamos falar agora sobre a coroa. Segundo lugar, nunca deixe a falsa segurança dominar seu coração nos momentos de prosperidade, meu irmão. Foi a grande lição de Davi, por isso que eu disse, o salmo, o versículo número 5 é o mais conhecido, mas o 6 é o mais importante. Foi quando Davi confessou o seu pecado de soberba, de autossegurança. No versículo 6 em diante, foi onde ele confessou, ele entendeu que ele precisava, porque ele quis tudo que ele quis, o seu coração infantil e egocêntrico quis Batseba. Quantas mulheres ele tinha? Todas quantas ele quisesse, porque Deus disse para ele, se você quisesse mais mulheres, eu te daria. Por que você foi roubar a ovelhinha do teu companheiro que só tinha uma? Só tinha uma. Não foi a repreensão de Natã, Davi? Então, nesse momento de prosperidade, tome cuidado com a falsa segurança, pode dominar seu coração, achar que você não precisa mais de Deus. Você acha que você não precisa mais de Deus, você mesmo toma suas decisões sozinho, você vai fazendo tudo o que bem lhe parece. Tome cuidado, cuidado. O que você tem que fazer nessa situação? Novamente, né? Levante sua voz em oração. Novamente oração, clamando por misericórdia e dando graças a Deus, pois tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Quando você agradece, você está quebrando as pernas da soberba, da arrogância, da presunção de coração. Quando você acha que porque você estudou bastante e você tem hoje um bom emprego e você tem um salário maravilhoso e você fala, eu conquistei. Ou quando você é esperto e você abre um comércio e começa a dar tudo certo e você começa a ganhar muito dinheiro e você diz, eu conquistei. Ou você tem uma família bem estruturada e está tudo redondo, nunca houve pecado na sua família e está tudo certinho e você fala, por minha causa, a minha família está de pé. Quando você eleva a sua voz em gratidão a Deus e diz assim, Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. De forma imerecida, graciosa, generosa, benevolente. E a Ti, Senhor, eu dou toda a honra e toda a glória. Aí então você quebra as pernas da soberba. E como Davi diz no Salmo 19, ele diz que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E a gratidão, ações de graças, é a força de um coração humilde, que quebra a soberba do coração. Não digo que ela elimina, porque a soberba sempre vai estar presente, enquanto nós formos carne, nós nunca estaremos livres totalmente da soberba. Por isso ela tem que ser dominada. Davi não diz que Deus livre ele da soberba, mas que ela não me domine, porque ela vai ficar lá o tempo todo. É como o vírus da AIDS que está incubado, mas que ele não se manifeste, Senhor, por favor. Eu vou tomar como é que chama? O coquetel aqui, que é a oração de gratidão, para que esse vírus não se manifeste na minha vida de forma soberba e eu venha me esquecer de Ti, Senhor. Essa é a segunda situação. Terceira conclusão, não importa a situação do santo que clama ao Senhor, se está em pecado ou não, preste bem atenção também nesse ponto, não importa. Se o crente que clama ao Senhor está em pecado ou não, basta humildemente e honestamente reconhecer sua real situação e expô-la diante de Deus, e o Senhor converterá seu pano de saco em vestes de alegria. Ele resgatará sua alma da sepultura, quando nós
confessamos os nossos pecados, como Davi fez. Quando Natã chegou e confrontou a ele, e diz: você é o homem pecador que merece a espada, como você quis matar o homem que roubou a única ovelhinha do companheiro. É você. E o que Davi fez? É verdade. Eu pequei, eu mereço. Ele escreve o Salmo 51 baseado nesse episódio da vida dele, e ele diz assim, que Deus é puro no seu julgar e justo no seu falar. Ele quer dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor exterminar com a minha vida, o Senhor está plenamente justo, correto, e eu entendo que eu mereço isso mesmo, mas eu clamo misericórdia. Eu clamo misericórdia. Eu só posso me basear nas tuas misericórdias. Eu só tenho as misericórdias como a única porta de voltar para os braços do Senhor. Não há mais justiça na minha vida. A minha vida é negra. Mas quando ele confessou, Deus restaurou. Deus o restaurou. Teve colheita, mas Deus o restaurou. A colheita não cabe a homens. A colheita vem de Deus. A disciplina, muitas vezes, o homem é obrigado a aplicar nos seus filhos, nos seus irmãos, a disciplina eclesiástica. Isso é saudável, mantém a igreja pura, firme e santa. E Deus habitando nela. Caso contrário, nós estamos falidos. Quando a disciplina é aplicada, há salvação para o povo de Deus, né? Há a igreja firme. Então, faça isso nessa situação. Clame ao Senhor. Em último lugar, o crente maduro sabe que sua tribulação é leve e momentânea. Eu estou falando do crente maduro, lógico. Como um recém-convertido ainda não vai entender bem essas coisas, até ele crescer. E nós temos que ter paciência com alguns irmãos que ainda recém-convertidos não compreendem bem, se desesperam. É normal para o pequeno, para o bebê recém-convertido. Isso é normal, meu irmão. Não é normal para um cara que nem eu, de cabeça branca, que já está caminhando com o Senhor há muito tempo. Para você, minha irmã, que já é madura na fé, o desespero fede ingratidão. Ora, a Bíblia toda diz que nós temos que crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em Cristo, que Ele cresça e eu diminua. E o que isso implica? Implica em reações. A fé nos dá uma razão transformada. Essa razão opera emoções maduras. Essas emoções maduras geram adoração. E não rebelião. Não maledicência. Palavras que não glorificam a Deus. Reações que não glorificam a Deus. Onde está a maturidade nisso? O crente maduro sabe que sua tribulação é leve e momentânea e que lhe produz eterno peso de glória. O crente maduro sabe que a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Isso, o crente maduro tem obrigação de entender isso, meu irmão. Vamos ler, se encerrar com as palavras do Senhor, não com as minhas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Convido os irmãos para ler o último trecho. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Encha sua mente agora com essa palavra. Deixe ela entrar no teu coração e guarde. Medite nela nesse dia. Porque diz assim, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nas circunstâncias ruins ainda presentes, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. As que se não veem são eternas.
Vamos fazer uma oração? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Senhor, somos gratos pelo Teu maravilhoso Evangelho que se estende por toda a nossa vida. O Seu Evangelho não só nos levou a crer em Jesus Cristo no primeiro momento da nossa conversão, mas o Teu Evangelho, a vida de Jesus Cristo, as boas novas a Teu respeito, a maneira com que o Senhor é favorável à Tua igreja, faz parte do Evangelho, e nós vivemos ele hoje como igreja. Ó Senhor, renova isso em nosso entendimento. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, transforma a nossa razão. Senhor, produz um novo sentimento e novas emoções em nosso coração. E que isso se converta para a glória do Teu nome em adoração, em reações santas, equilibradas, moderadas pelo poder do Teu Espírito, porque isso não está em nós. Isso é operação do Senhor em nossas vidas. Pai, tudo isso nós Te pedimos, e que este continue sendo um dia de adoração, um dia que o Senhor fez, para que nós cantemos louvores ao Teu nome, Te demos graças, participemos da Tua mesa, adoremos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa casa, que possamos servir ao Senhor com gratidão em nossos corações logo mais à noite. E que o Senhor continue falando conosco, pedimos isso por amor do Teu nome, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.